Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa 11ª aula de Lógica de Programação e Algoritmos. O que nós aprendemos na nossa última aula? Aprendemos e conhecemos os registros. Você se lembra o que é registro? Um registro é uma estrutura em que é composta por campos, em que nesses campos podem conter dados de diferentes tipos. Esse dado pode ser do tipo numérico, que pode ser inteiro, pode ser real, pode ser do tipo literal, certo? Vimos como declaramos valores para essa estrutura, que no caso é o registro, e vimos também exemplos. Hoje iremos conhecer o Visual G, que é uma plataforma em que podemos utilizar para executar os nossos algoritmos, certo? Então aqui é uma tela do programa, a tela inicial, onde é composta por menus. Você pode abrir um novo arquivo, pode salvar, certo? Pode executar. Aqui tem o menu arquivo, editar, executar. Você pode exportar esse programa que você fez, certo? Aqui é onde vai ficar todo o seu código, certo? Aqui é onde você vai colocar o nome do seu algoritmo, certo? No caso aqui eu determinei que seja tela inicial do Visual G. Mas você pode colocar qualquer nome para o seu programa, certo? Essa parte verdinha quer dizer que são os comentários. Então eu posso aqui inserir meu nome, inserir o nome da disciplina. Só é colocar duas barrinhas na frente dessa frase, o que o programa não irá detectar. O comentário é muito importante para que você possa entender o que você fez depois, certo? Por exemplo, no futuro eu preciso de um programa que eu fiz um mês atrás. Aí, se eu tiver os comentários, isso vai me auxiliar muito a entender novamente o meu código. E é também muito importante ter comentários no código para que outras pessoas possam entender o que eu fiz, certo? Caso elas precisem alterar o meu código. Então aqui eu vou determinar as minhas variáveis, certo? Eu vou declarar minhas variáveis neste campo aqui. E aqui eu vou iniciar a seção dos comandos, certo? Aqui é a área onde ficam as variáveis, certo? Vai determinar o nome da variável, que o programador é quem vai determinar isto. Aqui vai ficar o tipo desta variável e o valor, caso essa variável tenha. Aqui nessa área de visualização, será onde o seu código será executado. Daqui a pouco vamos observar bem isso, certo? Aqui vai aparecer uma janela preta, onde vai ser executado o seu código. Aqui nós temos um exemplo do nosso primeiro programa, que vai ser do Olá Mundo. Eu determinei que o nome desse algoritmo iria ser Olá Mundo, mas você também pode botar exemplo 1, exemplo A, tanto faz, certo? Então aqui, neste programa, eu não declarei nenhuma variável. Eu simplesmente utilizei o comando escreva para que possa exibir na tela a frase Olá Mundo. E onde será exibido isso? Nessa telinha preta. Olá Mundo, do jeito que eu determinei aqui. Porque o comando escreva é o que vai mandar o que você determinou ser exibido na tela. Aqui nós temos o segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, aqui eu já declarei uma variável nome. O nome da minha variável vai ser nome. E ela vai ser do tipo caractere, certo? Então aqui eu vou iniciar o meu comando. E no caso, eu vou mandar o usuário digitar o nome dele através do comando escreva. E isso vai ser lido através do comando leia. Aqui ele vai ler a variável nome, que vai ser o que o usuário vai digitar. No meu caso aqui, eu digitei o Wilka porque é meu nome. Então, aqui na exibição, como é que ficou? Qual o seu nome? Aí eu digitei o Wilka. Aí o próprio programa exibiu. Meu nome é o Wilka. Por quê? Porque eu utilizei esse comando escreva com a frase meu nome é e coloquei a variável nome.
que é a que vai pegar o que o usuário vai digitar, certo? No caso aqui, na área das variáveis, percebam que a variável nome está bem aqui, certo? Ela é do tipo caractere, por isso que ficou com a letra C aqui na frente. E o valor é o Wilka, porque o usuário, que sou eu, digitei o Wilka, então eu inseri o Wilka naquela variável nome. Aqui nós temos outro exemplo. Neste caso, já é um pouquinho mais diferente. Eu inseri o nome, a variável nome e a variável idade, certo? O nome vai ser do tipo caractere e a idade vai ser do tipo inteiro. Então, aqui eu vou utilizar os comandos escreva e leia, para que o usuário possa digitar qual o nome dele e quantos anos ele tem, certo? E aqui no final vai ser exibido qual é o nome do usuário, que o usuário determinou lá, e qual é a idade dele. Desse jeito aqui. Esse vai ser a tela de exibição do seu código, do seu algoritmo. Percebam que na área de variáveis, nós temos a variável nome e a variável idade, certo? E como tipo, nós temos o tipo caractere para nome e o tipo inteiro para idade. E aqui nós temos os valores, porque o usuário, que sou eu, determinei que o meu nome era Wilka e a minha idade era 32. Então, o valor Wilka foi determinado para a variável nome e o valor 32 foi determinado para a variável idade, certo? No meu caso, eu coloquei o programa para perguntar ao usuário e ele mesmo informar os dados. Mas o programador já poderia ter determinado isso, certo? Aqui eu tenho um outro exemplo. Neste exemplo, eu vou calcular a média de 3 notas. Então, para que isto ocorra, eu vou determinar 4 variáveis. A variável nota 1, nota 2, nota 3 e a média. E no caso aqui, todos eles serão do tipo real, certo? Aqui eu vou iniciar o meu comando. E o que é que eu vou fazer? Eu vou mandar o usuário digitar as 3 notas, certo? E depois que ele digitar, vai acontecer o quê? Vai ter a operação da média, que no caso vai ser a média aritmética, e que por isso aqui tem uns parênteses. Se lembram disso? Tem que primeiro fazer a soma, para depois dividir pela quantidade de elementos. Isso é uma média aritmética. Depois que fizer isto, então você vai determinar que o valor dessa média seja exibido na sua tela. Como aqui no exemplo, o usuário digitou 10, 10 e 10 e a média foi 10. Por quê? Porque somou 10 mais 10 mais 10 dá 30, certo? Dividido por 3 dá 10. Então, a média desse aluno é 10. Percebam que aqui na área das variáveis, nós temos a nota 1, nota 2, nota 3 e a variável média, certo? E são todas do tipo real. E aqui tem um valor que foi atribuído a elas. Que apesar do usuário ter digitado somente o número 10, aqui, como é variável do tipo real, teve que ter essa vírgula 00, certo? Neste outro exemplo, nós temos a soma de 2 números. Nesta soma de 2 números, vamos ter que determinar as variáveis para simbolizar os 2 números e a variável soma. E todos os 3 serão do tipo real. Então, o usuário do seu programa irá determinar quem são esses 2 números. Depois disso, irá fazer a soma desses 2 números e exibir no final. Então, o usuário digitou 10 e 10 e foi feita a soma do número 1 com o número 2, no caso 10 mais 10, que deu 20, e foi exibido a soma dos 2 números, que deu 20, certo? Aqui nós temos outro exemplo, que no caso agora é a soma de 3 números. É muito semelhante ao de 2 números, certo? Aumenta só mais um número, então o usuário aqui também vai determinar quem são os 3 números, vai ouvir a operação da soma e vai exibir através do comando escreva na sua tela preta, que no caso é essa daqui.
Agora, nós temos a multiplicação de dois números. É muito semelhante à operação de soma. Só que agora nós vamos fazer a multiplicação. Nós vamos ter três variáveis, número 1 e número 2, e multi, que vai simbolizar a multiplicação. E todos os três eu quero que sejam do tipo inteiro, certo? Então, o usuário novamente vai determinar quem são esses dois números através destes comandos aqui, ó. Vai haver uma operação de multiplicação. No caso, a variável multi vai receber a multiplicação desses dois números que o usuário vai determinar, certo? No caso aqui, ele determinou que seria 2 e 5. Então, vai haver uma multiplicação entre 2 e 5. E quanto é 2 vezes 5? É 10. Certo? Então, aqui, esse comando, a única coisa que ele vai fazer é exibir o seu resultado. Como aqui nesta tela. Certo? Aqui, eu já inicio um exemplo de atribuição no programa. Certo? Antes, a gente estava vendo valores que eram atribuídos através do usuário. Mas eu também posso atribuir sendo programador, certo? O programador pode atribuir valores dentro do seu código para as variáveis. Como é no caso aqui, ó. Eu determinei nome, num e idade, que no caso vão ser as minhas variáveis, que são do tipo caractere, real e inteiro. E eu determinei que o nome vai receber o Wilka, e o num vai receber 100, e a idade vai ser 32. Quando eu utilizo o comando escreva, ele vai exibir todas essas variáveis com os valores determinados por mim, e eu que sou a programadora, certo? Então, como isso vai ser exibido? Desta forma aqui do quadro preto. O nome vai receber o Wilka, então vai mostrar o Wilka. O número vai receber 100, então vai mostrar 100. A idade vai receber 32, então vai mostrar 32. E aqui, como é que fica no quadro das variáveis? Desta forma aqui, ó. A variável nome é do tipo caractere e tem um valor Wilka. A variável num é do tipo real e vai receber 100. Só que aqui, como ela é real, então vai ser 100,00. E a idade vai ser do tipo inteiro, que vai receber 32. Outro exemplo de atribuição. Como é que poderia ser feito? Eu poderia colocar outra variável, que no caso aqui foi peso e altura. Da mesma forma que o exemplo anterior, certo? Bom, o que nós aprendemos hoje? Nós conhecemos finalmente o nosso Visual G, que é a plataforma em que utilizamos para executar os nossos algoritmos, certo? Nós vimos alguns exemplos que fizemos em outras aulas e observamos como é que é feito neste programa. Porém, na próxima aula, iremos realmente meter a mão na massa, certo? Porque nós vamos abrir o Visual G, mexer realmente no programa e executar todos esses exemplos que foram vistos hoje, certo? Então, aqui nós temos as referências. Por hoje é só e até a próxima aula.